Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar daquilo que Deus tem colocado no meu coração, daquilo que tem ardido no meu coração e gostaria de compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. A palavra se encontra lá em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 3. Paulo nos dizendo: graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aqui Paulo está dizendo das pessoas que conheceram a graça e de repente deixaram de pregar o verdadeiro evangelho por causa de dinheiro, por causa de interesses pessoais ou por causa de qualquer outra coisa. Deixaram de pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho que transforma, para poder fazer a obra segundo a carne. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Aqui Paulo está dizendo assim: se alguém anunciar outro evangelho, que não seja o evangelho da graça, que não seja o evangelho da cruz, que não seja sobre Jesus Cristo ressurreto, essa pessoa, ela está excomungando a Cristo e também está se amaldiçoando e amaldiçoando outras vidas. Porque o verdadeiro evangelho é ele que nos transforma. Somente Jesus Cristo pode transformar nossas vidas, somente Jesus Cristo pode nos tornar pessoas melhores. Então é preciso que nós entregamos os nossos pecados aos pés da cruz. É preciso que nós venhamos morrer todos os dias para que Cristo viva em nós, para que Cristo nasça em nós. E isso é constante, é todos os dias, dia após dia. Não é sobre templos, não é sobre templos cheios, não é sobre placa de igreja, não é sobre quem prega melhor, não é sobre uma forma de falar melhor, sabe? Uma desenvoltura melhor, não é sobre isso. É o evangelho da graça, é o evangelho da cruz, é o evangelho que transforma, é sobre Cristo, é sobre o sangue de Cristo. Porque se existe outro evangelho além desse, então não havia necessidade de Jesus ter dado sua vida por nós, não haveria necessidade de Jesus Cristo ter sacrificado sua vida por nós, então nós poderíamos viver de qualquer forma. E continuando, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, porque se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Aqui está dizendo que nós não devemos fazer as coisas do reino para agradar homens. Nós precisamos fazer para agradar o coração de Deus. Porque o reino não é dessa terra, não é sobre os homens. O reino de Deus é sobre um nome que está sobre todo nome. É sobre Jesus Cristo, é sobre o Deus soberano. Então, se nós fazemos para agradar o pastor, se nós fazemos para agradar o padre, se nós fazemos para agradar o padre, ou se nós fazemos para agradar alguém que tipo, deixa eu ver, um empresário que tem muito dinheiro, que pode ajudar financeiramente numa obra. Aí tem muitas pessoas que pregam o evangelho nesse sentido, no sentido de ganhar essa alma para aquela igreja, que não é para o reino, é para a igreja, para poder a pessoa ser dizimista, para poder ajudar a obra. Só que nós não devemos fazer o evangelho com o intuito de agradar as pessoas, de agradar o coração do homem, porque o coração do homem é enganoso. Nós precisamos viver a verdade, pregar a verdade, por mais que a verdade doa, mas é a verdade que transforma, é a verdade do evangelho. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, é lógico que nós nos preparamos, nós estudamos, nós vemos vídeos, nós lemos livros, mas o evangelho, aquilo que nós precisamos aprender está tudo na Bíblia. Mas é bom a gente também ter conhecimento de outros conteúdos. Mas a revelação verdadeira, ela vem de Cristo Jesus. Eu aprendo com outras pessoas, mas o que eu trago para vocês é algo que Deus revela para mim no meu secreto, no meu momento de oração, nas madrugadas. Então é sobre isso, é sobre aquilo que Jesus nos revela, não sobre o que o homem quer impor sobre nossas vidas.
porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E a minha nação excedia em judaísmo e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição dos meus pais. Aqui Paulo está dizendo, porque Paulo ele era super correto, ele era Paulo. Então Paulo ele era super correto, ele seguia a lei à risca. No momento que o véu foi rasgado, ali nós temos livre acesso a Deus. Então nós não precisamos de um líder espiritual para nos dar acesso a Deus. Esse acesso nós temos a partir de Cristo. Cristo é a ponte que nos leva a Deus. Mas, deixa eu corrigir, né? Corrigindo, Paulo ele era o quê? Cidadão romano, né? Cidadão romano, e ele foi criado pela lei, e aí ele obedecia à lei assim à risca. Então, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios imediatamente, não consultei a carne nem o sangue. Aqui Paulo está dizendo que Deus já havia o escolhido desde o ventre da mãe dele. Então chegou o momento em que ele precisava tomar aquela decisão. Foi quando ele teve um encontro genuíno com Deus, quando ele indo para a cidade de Damasco. Ali ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, e a partir daquele momento a graça de Deus estava sobre ele, e ele começou a partir dali pregar o verdadeiro evangelho que transforma, que nos confronta, que nos corrige, dói, mas é o evangelho que cura também. Assim como Paulo, eu posso dizer com convicção que eu sei para o que Deus me chamou, eu sei qual o chamado de Deus para a minha vida. Assim como Paulo, Deus também me chamou para fazer a vontade dele, não a vontade dos homens. E a vontade de Deus ela é soberana. E por mais que por vezes eu tentasse fugir daquilo que Deus tem para mim, Deus sempre me trazia de volta aquilo e me mostrava que era aquilo, que é isso que Ele tem para mim. E então eu tenho me rendido à vontade de Deus, tenho permitido Deus trabalhar na minha vida. E assim, é o que queima no meu coração, é o que arde no meu coração, viver essa graça genuína, viver o Evangelho, ver vidas sendo transformadas e alcançadas através da palavra. E somente a palavra pode transformar as pessoas. Eu não posso transformar o coração de ninguém, mas Jesus Cristo pode. Mas para que Jesus Cristo transforme o meu coração, para que Jesus Cristo transforme o seu coração, para que nossa mente seja renovada, para que haja uma metanoia, uma mudança de mente, nós precisamos nos render à vontade de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, porque Deus ele é educado, ele não invade o coração de ninguém, mas nós precisamos dar acesso a Ele para que Ele venha nos transformar e para que Ele venha nos dar discernimento, entendimento, sabedoria para aquilo que Ele tem para nós. E Deus ele tem grandes coisas para fazer em nós, para fazer através de nós, através de nossas vidas, mas é preciso que nós venhamos morrer todos os dias para que Cristo nasça, para que Cristo cresça e para que Cristo apareça. Que morra o meu eu, para que Cristo venha viver através de mim, para que Cristo venha aparecer e para que vidas venham ser alcançadas. E para encerrar, lá em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 19 até o 21. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque a justiça provém da lei. Segue-se que Cristo morreu em vão. Aqui, está dizendo aqui, que nós precisamos morrer, sacrificar a nossa vida, o nosso eu na cruz, para que Cristo venha viver em nós, para que Cristo venha nos usar como instrumento de salvação aqui na terra, porque foi Ele que morreu na cruz por mim, foi Ele que morreu na cruz por você, não foi o pastor, não foi o papa, não foi o padre, não foi quem quer que seja. Essas pessoas são apenas instrumento de Deus aqui na terra, para que nós venhamos conhecer a verdade. Mas para nós conhecer intimamente mais a Deus, é no secreto, é você e Deus, é eu e Deus. E se nós aniquilamos a graça de Deus, se nós não damos crédito para a graça de Deus, se nós não damos crédito para aquilo que Jesus fez na cruz por nós,
nós estamos dizendo que não adiantou, então de nada adianta, não foi necessário então o sacrifício de Jesus. Se nós estamos vivendo um outro evangelho, um evangelho que não seja o evangelho da graça, um evangelho que não seja o evangelho da cruz, onde que nós precisamos renunciar aos nossos pecados, que nós precisamos que Cristo é que morreu na cruz, é Ele que nos salva. Então, de nada adianta o sacrifício que Jesus fez. Então, o evangelho é sobre isso. O evangelho é o evangelho da graça, mas precisa um sacrifício da nossa parte. E o sacrifício não tem nada a ver com bens materiais, o sacrifício não tem nada a ver com riquezas, o sacrifício não tem nada a ver com dinheiro. O sacrifício é nós deixarmos os nossos pecados na cruz para que Cristo venha reinar em nós. O evangelho, o verdadeiro evangelho, a essência do evangelho é sobre isso. Que Deus abençoe.